Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal. Preparem-se para uma viagem daquelas, pois hoje vamos desvendar um segredo que pode virar sua vida de cabeça para baixo. Para o lado bom, claro. Se você está buscando aquela virada de chave, então fica ligado, porque o papo vai ser reto e profundo. E para não perder nenhum insight valioso dos nossos próximos vídeos, já clica no botão de inscrever-se e venha fazer parte da nossa comunidade. E se eu te contasse que existe um segredo, algo que tem o poder de mudar não só o seu jeito de enxergar o mundo, mas também como o mundo responde a você? Não. Não se trata de truque de mágica, nem de um golpe de sorte que aparece e some, num piscar de olhos, muito menos de uma dessas ilusões que a gente abraça e logo se desfaz. Estamos falando de uma mentalidade que Carl Jung, um dos maiores desbravadores da psique humana, compreendeu a fundo, mergulhando nos labirintos do inconsciente. Imagine acordar a cada manhã com a certeza de que tudo, absolutamente tudo que acontece, mesmo aquele tropeço, aquela perda ou um contratempo inesperado, é parte de uma orquestração perfeita da vida, tudo a favor do seu próprio florescimento. É como se o universo estivesse sempre bolando planos mirabolantes para te ver crescer. A maioria de nós, pobrezinhos, vive encurralada numa ciranda de medo, insegurança e resistência, vendo cada acontecimento como um gigante que joga contra os nossos desejos. Mas Jung, com sua visão de raio-x, percebeu algo que pouca gente se dá conta. A realidade não é um quadro fixo e entediante que nos é imposto. Na verdade, ela é como um espelho dinâmico que reflete o que você carrega na sua mala interior. Quando essa ideia te atinge em cheio, meu amigo, o jogo vira. De repente, os problemas não são mais aqueles bichos papões que te tiram o sono. Viram mestres disfarçados, com lições de ouro. Os desafios não são mais muros intransponíveis, mas sim convites claríssimos para você desenterrar partes esquecidas ou deixadas de lado de quem você realmente é. E tem mais. Você começa a sentir uma sincronicidade esquisita, mas poderosa, onde situações, pessoas e oportunidades se encaixam como peças de um quebra-cabeça que antes parecia impossível de montar. Não é papo de conto de fadas para te ninar, viu? É uma verdade psicológica que atravessa oceanos, culturas e tempos. Jung dedicou a vida a entender como o inconsciente esculpe a nossa percepção e como essa percepção, por sua vez, molda a nossa realidade. E é dessa sacada que nasce a ideia de agir como se tudo sempre desse certo para você. Mas calma lá. Tem um detalhe que faz toda a diferença. Não é para sair por aí bancando o otimista forçado ou se enganando com pensamentos. Tudo vai dar certo, que não colam. Não, senhor. É uma escolha consciente, uma decisão de peito aberto para adotar uma postura interna, onde, a cada ideia que surge, a cada reação e a cada passo, você escolhe acreditar que há uma inteligência maior operando nas coxias da sua vida. Uma inteligência que, acredite, joga no seu time, desde que você esteja disposto a entrar no ritmo dela. Isso não quer dizer que a vida vai ser um mar de rosas, sem espinhos, dores ou frustrações. Significa que mesmo quando o caldo entornar, você vai olhar para esses momentos como pedaços de um quebra-cabeça gigantesco que só fará sentido quando você estiver a fim de juntar todas as partes de si. E é exatamente sobre esse como fazer que vamos bater um papo agora. Para mergulhar de cabeça no que significa agir como se tudo sempre desse certo para você, precisamos, antes de mais nada, entender como a sua mente dança em níveis muito mais profundos do que a lógica e a razão conseguem alcançar. O inconsciente, esse território vasto e misterioso que Jung passou a vida investigando, não é só um baú de memórias empoeiradas ou traumas escondidos. Ele é um jardim vivo, pulsante, que bate um papo constante com a sua realidade externa, muitas vezes sem que você nem perceba. Tudo aquilo que você acredita, seja de forma consciente ou inconsciente, não apenas desenha suas escolhas, mas, pasme, muda a maneira como o mundo se apresenta diante dos seus olhos. E aqui vem a bomba. Sua vida não é um simples reflexo dos fatos. É um espelho das suas crenças mais íntimas, daquelas que você mostra e daquelas que guarda, as 7 chaves.
Quando você vive enroscado numa mentalidade de não tem, de lá vem encrenca, ou de não consigo, sua psique começa a filtrar o mundo de um jeito que só te deixa ver ameaças, problemas e limites. É como se você vestisse um par de óculos com lentes tortas, onde tudo parece confirmar aquela sua velha crença de que a vida é um pepino, que nada dá certo e que o mundo está contra você. E isso não é história da carochinha nem superstição, tá? É pura neurociência misturada com psicologia de gente grande. Sua mente, para economizar energia, adora reforçar os caminhos que já estão batidos lá dentro. Criar novas rotas, novas possibilidades, dá um trabalho danado. E é por isso que, muitas vezes, a gente se pega repetindo os mesmos enredos, esbarrando nos mesmos perrengues e vivendo as mesmas decepções, como se estivesse preso num labirinto que a própria cabeça construiu. Mas a moeda tem dois lados, e é aí que a coisa fica interessante. A verdadeira magia, se é que podemos chamar assim, começa a acontecer. Quando você, de propósito, resolve agir como se tudo sempre desse certo, algo gigantesco se acende dentro de você. Seu inconsciente começa a receber um novo recado, um novo comando. O mundo é um mar de oportunidades. Você é um gigante. Os caminhos se abrem, as soluções brotam, e a vida acontece a seu favor. E a partir desse momento, seus filtros mentais ganham um novo software. Você começa a enxergar chances que antes estavam invisíveis, a atrair gente que sintoniza com essa nova vibe, e até os perrengues se encaixam num cenário de crescimento, e não mais de castigo ou sofrimento. A realidade, lá fora, começa devagarinho a se arrumar de acordo com essa nova programação interna. Não é que o mundo mudou, mas você mudou o jeito de dançar com ele. Quando Jung observou as famosas sincronicidades, ele sacou que havia um diálogo silencioso entre o que rola dentro e o que acontece fora, como se a vida desse uma piscadela, não só para as suas ações, mas também para seus estados mentais, emocionais e até espirituais. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você abraça a ideia de agir como se tudo sempre desse certo para você. Não é só um otimismo de fachada, não. É uma transformação completa do seu campo de energia, psíquico e comportamental. Nesse novo patamar, você troca a frequência do medo, da escassez e da dúvida pela vibração da confiança, da expansão e da entrega. É como se, de repente, portas que pareciam cadeadas começassem a se abrir, caminhos que pareciam barrados se desenrolassem e oportunidades começassem a pipocar de lugares que você jamais imaginaria. O mais curioso, e talvez um pouco chocante, é perceber que essas mudanças não vêm só do mundo exterior, mas principalmente de como você se posiciona diante da vida. Sua postura muda, seu olhar ganha um novo brilho, sua energia vibra diferente e, consequentemente, suas decisões ficam mais no ponto, mais alinhadas com o que você realmente quer. Você começa a dizer não para o que não te serve, a atrair pessoas que combinam com o seu jeitão, e percebe que até mesmo o que parecia um fracasso se revela como um atalho inteligente que a própria vida te ofereceu. Nesse processo, sua confiança em si mesmo cresce, e não é porque tudo sai do seu jeito, mas porque você entende lá nas entranhas que mesmo quando o planejado vai para o espaço, as coisas ainda estão te empurrando para onde você precisa estar. É nesse ponto que a vida deixa de ser uma sucessão de eventos aleatórios e se revela como uma viagem minuciosamente orquestrada, onde cada pecinha, cada encontro, cada desafio e cada vitória faz parte de um roteiro que, mesmo confuso no começo, no final se mostra redondinho. Agir como se tudo sempre desse certo não é sobre fugir do desconforto, nem sobre dar de ombros para os problemas, muito menos bancar o Poliana e fingir que tudo é um mar de rosas. Pelo contrário, é sobre desenvolver uma confiança tão profunda na inteligência da vida que você aprende a abraçar até mesmo o que parece um erro, uma perda ou um não que dói. Porque, de alguma forma, você já sabe, lá no fundo do coração, que daqui a pouco, tudo isso vai se rearranjar a seu favor. Não é promessa de guru.
mas um reflexo direto da sua capacidade de se harmonizar internamente com aquilo que você realmente é. Mas tem um ponto que precisa ser engolido a seco para que essa mentalidade não seja um castelo de areia e se torne algo sólido e duradouro na sua vida. Agir como se tudo sempre desse certo não é simplesmente vestir uma capa de otimismo ou se esconder atrás de frases motivacionais de geladeira para não encarar suas próprias sombras. Jung deixou isso mais claro que água. O processo de individuação, ou seja, o caminho para você se tornar quem de fato é, passa obrigatoriamente por encarar de frente e com honestidade tudo aquilo que você negou, rejeitou ou escondeu de si mesmo. E isso inclui medos, traumas, inseguranças, hábitos que te puxam para baixo e até aquelas partes que você achou que eram fracas, vergonhosas ou indignas de amor. Então, quando a gente fala em viver com essa mentalidade de que tudo se ajeita, não estamos falando em ignorar a dor, mas em aprender a olhá-la com outros olhos, onde até o que aperta o peito tem seu lugar de honra na sua transformação. O que realmente segura a maioria das pessoas, impedindo-as de viver nesse fluxo, não são os perrengues lá fora, mas sim os conflitos internos que ainda estão com a corda bamba. Sempre que você se pega reagindo com resistência, com medo, com ansiedade ou com aquela sensação de que está com as mãos atadas, não culpe o mundo nem as circunstâncias. É um espelho direto das partes dentro de você que ainda não foram acolhidas e integradas. É como se a sua própria alma estivesse o tempo todo tentando te chamar para dentro, mostrando, através dos desafios do dia a dia, exatamente o que precisa de um carinho, o que precisa mudar. E é justamente aqui que mora a verdadeira força desse princípio. Quando você começa a se posicionar como alguém que acredita, com unhas e dentes, que tudo joga a seu favor, até os momentos mais difíceis viram portais de cura, de expansão e de construção de uma versão muito mais original de si mesmo, e conforme essa ficha vai caindo de vez, você começa a sacar que a vida não está conspirando contra você, nem está jogando os dados sem mais nem menos. Não, ela está acontecendo para você. Cada perrengue que surge não é um castigo, mas um convite. Cada barreira não é um ponto final, mas uma oportunidade disfarçada de crescimento. E cada aparente fracasso não é o fim da linha, mas uma ponte invisível te levando exatamente para onde você precisa estar, mesmo que, no momento, sua cabeça não consiga juntar as peças. Nesse estado de espírito, a ansiedade começa a desmanchar, porque você não precisa mais controlar tudo. O medo vai perdendo a força porque você entende que nada acontece por acaso. E a vida, que antes parecia uma briga constante, começa a se transformar num campo fértil de possibilidades, onde cada passo, cada escolha e cada experiência se alinham com o fluxo natural da sua própria evolução. Quando você de verdade começa a incorporar essa ideia de que tudo sempre dá certo para você, algo poderoso se agita nos bastidores da sua mente. Seu sistema nervoso, que antes vivia em modo de alerta vermelho, começa a relaxar. Aquelas reações automáticas de lutar, fugir ou congelar, que dominavam suas respostas diante dos desafios, começam a ser substituídas por uma presença mais tranquila, mais centrada e mais aberta ao que pode vir. E isso, meu amigo, não é um mero detalhe. É a virada de chave. Significa que você começa a acessar um estado mental e emocional que te permite tomar decisões muito mais certeiras, intuitivas e alinhadas, mesmo quando a vida lá fora parece não ter mudado uma vírgula. Você não fica mais esperando que o mundo te prove que é seguro, que é possível ou que vai dar certo. Você escolhe, de dentro para fora, viver como se isso já fosse uma verdade. E por um daqueles paradoxos da vida, é exatamente essa escolha que faz a realidade começar a se moldar de acordo com esse seu novo estado interno. E quanto mais você se mantém nessa sintonia, mais percebe que aquilo que antes chamava de coincidências começa a virar rotina. Gente aparece no seu caminho exatamente na hora certa. Oportunidades que pareciam sonhos impossíveis surgem como que por mágica. Portas que antes pareciam fechadas simplesmente se abrem, como se algo além da lógica estivesse te dando uma mãozinha.
Jung chamava esse espetáculo de sincronicidade, e entendê-lo é sacar que a vida está o tempo todo batendo um papo com você, respondendo à sua vibração, às suas crenças e, principalmente, à qualidade da sua presença no mundo. Mas aqui está um ponto que pouca gente pega. Esse estado não é passivo, não é sobre ficar de braços cruzados esperando que a vida caia no colo. Pelo contrário, é um convite para uma ação inspirada, onde cada passo que você dá é embalado por uma confiança tão profunda que até os escorregões aparentes se transformam em movimentos certeiros dentro de um fluxo muito maior. E é nesse ponto que você começa a desvendar uma das maiores verdades que Carl Jung tentou nos entregar ao longo da sua jornada. A realidade de fora não está separada da realidade de dentro. Elas são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Quando você muda por dentro, o mundo lá fora inevitavelmente muda também. E essa mudança não precisa ser forçada, não precisa ser uma briga, nem arrancar pedaços de você. Ela acontece de forma natural, orgânica, como um reflexo inevitável do seu próprio estado de ser. Agir como se tudo sempre desse certo não é ignorar os perigos, os desafios ou as incertezas. Significa, na verdade, escolher se mover a partir de um lugar onde você já sabe, lá no fundo da sua alma, que qualquer que seja o resultado, ele fará parte de um plano muito maior que te leva, sem erro, na direção do seu próprio amadurecimento, da sua própria expansão e da sua própria realização. Conforme você avança nessa jornada, percebe que esse princípio não se limita só às grandes decisões ou aos momentos uau da vida. Ele se mostra principalmente nos pequenos detalhes, nas escolhas que parecem banais do dia a dia, nas conversas que você tem, no jeito que você acorda de manhã, na energia que você coloca em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Como se tudo sempre desse certo, se torna então um jeito de ser, uma vibração constante que molda não só a sua visão de mundo, mas também a forma como o próprio mundo responde a você. E é exatamente nesse ponto que você entende algo que, uma vez percebido, nunca mais sai da cabeça. Você nunca foi refém do acaso. Nunca esteve à mercê de forças externas que não podia controlar. Na verdade, você sempre foi, e sempre será, o arquiteto da sua própria realidade. Mas para manter essa chama acesa, é preciso regar algo que Jung considerava fundamental no processo de individuação: a coragem radical de se conhecer. Porque, inevitavelmente, quanto mais você se alinha com essa vibração de que tudo vai dar certo, mais a vida te convida a olhar para aqueles pontos cegos, para aqueles padrões inconscientes que ainda tentam sabotar seu progresso. E não se engane, eles vão dar as caras. Surgirão como situações que te tiram do sério, como repetições que te dão nos nervos, como emoções intensas que, muitas vezes, parecem te arrastar de volta para velhos ciclos de dor, medo ou resistência. Mas aqui está a sacada de mestre. Antes você se sentia prisioneiro desses padrões. Agora, você os enxerga como professores. Antes você reagia com desespero. Agora você responde com sabedoria. E essa simples, porém poderosa, mudança vira o jogo de ponta cabeça. É como se a própria vida começasse a te testar, não para te castigar, mas para te fortalecer, para te lapidar, para te preparar para níveis cada vez mais altos de realização, expansão e autenticidade. Porque a verdade é que viver como se tudo sempre desse certo não é viver na ilusão de que nada de ruim jamais vai bater à sua porta. Pelo contrário, é desenvolver uma intimidade tão grande com a própria existência que até o caos, o imprevisto e a dor são vistos como manifestações de uma inteligência maior que te impulsiona, que te direciona, que te molda para se tornar exatamente quem você veio aqui para ser. E quando essa compreensão vira parte de você, não sobra espaço para a dúvida, para o desespero ou para a resistência. Existe apenas a entrega com confiança, a ação alinhada e a certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, você está exatamente no caminho certo. E então, você começa a experimentar algo que pouca gente tem a ousadia de viver de verdade.
um estado de harmonia interna tão poderoso que não importa mais se o que está rolando lá fora parece, por um instante, estar fora do prumo com o que você quer. Porque lá no fundo, uma parte sua já sabe que, de alguma forma, tudo isso faz parte de uma teia invisível de causas e efeitos que está, sem sombra de dúvida, trabalhando a seu favor. Essa consciência não te deixa passivo, muito pelo contrário. Ela te deixa extremamente ativo, mas num nível muito mais elegante, mais inteligente e mais eficaz. Porque agora, em vez de agir movido pelo medo, pela pressa, pela ansiedade ou pela necessidade de controle, você age a partir de um lugar de clareza, de confiança e de entrega. E é justamente essa mistura que começa a gerar resultados que, para quem vê de longe, parecem milagres, mas que para você já são apenas a vida fluindo naturalmente, em sintonia com quem você realmente é. Nesse ponto da jornada, algo extraordinário começa a florescer. Você percebe que aquilo que antes parecia impossível, inatingível ou distante, começa a tomar forma de um jeito quase inevitável. Projetos que estavam engavetados começam a deslanchar. Relacionamentos se transformam, curando feridas antigas e abrindo espaço para laços muito mais profundos e verdadeiros. O dinheiro, que antes parecia escasso ou difícil de segurar, começa a brotar de fontes inesperadas, porque sua energia não está mais sintonizada na frequência do não tenho, mas sim na da abundância. E o mais importante de tudo isso, você sente uma mudança interna que não tem preço, uma paz que não depende mais das voltas que o mundo dá, uma alegria que não está mais amarrada a eventos externos, e uma força interior que te sustenta, te orienta e te impulsiona. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. E é exatamente aqui que você entende de uma vez por todas que agir como se tudo sempre desse certo não é um truque da mente, não é uma fantasia para te acalentar, nem uma fórmula mágica para fugir dos perrengues da vida. Na verdade, é a expressão mais pura de uma consciência desperta, alinhada e em sintonia com as leis sutis que regem não só a mente humana, mas o próprio universo. Você compreende que a realidade não é algo que simplesmente te acontece, mas algo que se molda a partir do seu estado de ser. E quanto mais você mantém essa sintonia, mais percebe que o mundo inteiro começa a te refletir exatamente isso. Fluidez, sincronicidade, crescimento e expansão. A vida, então, deixa de ser um campo de batalha e se torna um palco sagrado onde você, finalmente, assume o papel de protagonista consciente da sua própria existência. Nesse estágio, algo ainda mais delicado e, ao mesmo tempo, mais potente, começa a se revelar. Você percebe que aquilo que antes buscava com unhas e dentes, aprovação, reconhecimento, amor, segurança, sucesso, já não pesa tanto assim, porque agora você entende, não só com a cabeça, mas com a alma, que tudo isso sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você parasse de procurar lá fora e começasse a viver a partir de dentro. A sensação de que sempre falta algo evapora. Não porque todas as circunstâncias externas se alinharam como um desfile, mas porque seu olhar deixou de focar no que falta e passou a estar profundamente enraizado no que já existe, no que já está ali, presente, e por uma ironia divina, é exatamente esse estado de presença plena e de gratidão profunda que atrai ainda mais aquilo que antes parecia tão distante. A partir desse ponto, até a ideia de certo ou errado começa a se esvair. Você não vive mais naquelas caixinhas rígidas de sucesso e fracasso, vitória e derrota, ganho e perda. O que existe, na verdade, são experiências. Todas elas recheadas de significado, de aprendizado e de crescimento. Você percebe que mesmo aquilo que parecia um erro crasso ou um tropeço, quando visto com essa nova lente, se revela como uma peça absolutamente indispensável no seu amadurecimento e no seu alinhamento com a sua essência mais pura. E essa compreensão não é leve só na teoria. Ela traz uma liberdade visceral. Porque finalmente você para de se castigar, de se julgar, de se sabotar.
Você sai daquele ciclo exaustivo de autocrítica e se permite viver, experimentar, aprender, criar e, acima de tudo, confiar. E aqui se revela, talvez, um dos maiores presentes desse caminho. Você não só começa a experimentar uma vida que flui com mais leveza, propósito e sentido, como também se torna uma influência positiva, quase um imã, para todo mundo à sua volta. Sua própria transformação começa a tocar sua família, seus amigos, seus colegas, seus amores. E não é porque você tenta mudar alguém, mas porque sua simples presença, agora alinhada em sintonia e vibrando nessa frequência de confiança e entrega, começa a inspirar os outros a fazerem o mesmo. Você vira, sem forçar a barra, um catalisador de mudança, um espelho vivo do que é possível quando alguém tem a coragem de se conectar consigo mesmo, com sua verdade, com sua essência e, por tabela, com a própria vida. E isso, sem dúvida, é uma das maiores alegrias que alguém pode experimentar. E assim, quando você, enfim, compreende, sente e vive esse princípio, a vida nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você saca que agir como se tudo sempre desse certo não é uma fantasia confortável, mas sim uma parceria consciente com as forças mais profundas que regem a existência, não tem mais volta. Você se torna alguém que caminha com passos firmes, não porque tem um GPS da vida que garante o que vai acontecer, mas porque aprendeu a confiar no próprio caminho, no próprio processo, na própria essência. E essa confiança passa por cima de qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer incerteza. Porque agora você sabe, com uma certeza que não se explica, apenas se sente, que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um fluxo maior, de uma inteligência que opera além da mente, além do controle, além da lógica. E essa inteligência nunca erra, nunca falha e nunca te abandona. Nesse estado, você percebe que viver não é mais uma questão de sobreviver, de lutar, de resistir. É sim um ato de criação, de cocriação constante, onde seus pensamentos, suas emoções e suas ações se tornam os pincéis com os quais você pinta a sua realidade todos os dias, em cada detalhe. E mesmo quando surgem os perrengues, você não os vê mais como ameaças, mas como convites, como sinais, como oportunidades disfarçadas que a vida te oferece, para que você se conecte ainda mais fundo com quem você veio aqui para ser. E nesse espaço, a dor não some, mas deixa de ser um castigo e vira uma passagem. O medo não desaparece, mas perde o poder de te paralisar. A dúvida não some por completo, mas se transforma em curiosidade, em abertura, em vontade de viver, experimentar e confiar. E então, olhando para tudo isso, você percebe que essa, talvez, seja uma das maiores verdades que Carl Jung tentou nos entregar, não só em palavras, mas como um chamado para viver de forma plena, consciente e inteira. Haja como se tudo sempre desse certo para você. Não porque a vida seja um conto de fadas. Não porque tudo vai sair exatamente como sua mente programou. Mas porque, no fundo, tudo já está acontecendo exatamente como precisa acontecer para te levar ao encontro de quem você realmente é. E quando você vive a partir desse lugar, o impossível se torna provável. O improvável vira rotina e aquilo que parecia um sonho distante se revela, pouco a pouco, como a sua nova realidade. Porque, no final das contas, a vida não te dá o que você quer. Ela te dá exatamente aquilo que você tem coragem de se tornar. Curtiu essa virada de chave? Se esse papo te tocou e fez um sentido danado, não se esqueça de deixar seu like para a gente saber que estamos no caminho certo. E se ainda não se inscreveu, aproveita agora para não perder os próximos vídeos, que prometem ainda mais insights poderosos. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e vamos juntos espalhar essa energia. Até a próxima!